vou fazer uma pergunta óbvia, tá? No caso, Deus já estava olhando para o povo no geral, tanto para os judeus e para os gentios. Só que do que eu aprendi e tal, os gentios teve mais foco depois que Jesus veio e morreu na cruz. Sim. Ou eu estou errado? É isso que eu queria entender. Antes, não era muito pouco os gentios, a palavra levada a eles? Ou não? Não sei se eu fui claro. Olha, essa é uma pergunta, ao meu ver, difícil de responder, né? Não difícil de responder, mas ela é complexa. Por várias razões. Primeiro, porque Deus escolheu a nação de Israel para ser essa luz. Você quer ver? Vamos olhar lá para Deuteronômio 4. Eu acho que é o 4 de Deuteronômio. A gente fica mais fácil. Aí talvez fique mais fácil para eu responder a sua pergunta, para não falar uma coisa que não pode falar, né? Deuteronômio 4. Olha aqui. Versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ordeno, que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor Deus, teu Deus, consumiu no meio de ti. Porém, vós, que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Agora preste atenção no verso 5. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. São palavras de Moisés, dando um direcionamento para o povo a partir do momento que eles entrassem na terra. Agora veja o verso 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é a nação sábia e entendida. Então, esse é um dos textos, e talvez o texto mais interessante do Velho Testamento, que nos mostra a missão de Israel. Era um povo chamado, um povo peculiar para viver assim. Okay? Agora, essa seria uma parte da resposta. A outra parte é que os gentios todos, os gentios, a palavra gentil era uma palavra pejorativa, ou seja, é gente pequena, gente menor, gente pagã, gente que não andava com Deus, que não amava Deus. Agora, um gentil ele poderia se tornar um judeu, não de nacionalidade, mas ele poderia se tornar como que era o nome? Prosélito, né? Era um prosélito. Então vamos dizer assim, qualquer gentil, e a Bíblia nos fala sobre isso, existe no Velho Testamento e no Novo Testamento os prosélitos, que eram aqueles que não eram judeus de nacionalidade, mas que aceitavam viver debaixo da lei de Moisés. E que, nesse sentido, ele poderia, entre aspas, de alguma maneira, conseguir a salvação, crendo no sacrifício de Cristo, do Messias que viria no futuro. Ok? Então, essa é uma outra parte da resposta. Eu acho que eu estou respondendo. Né? A outra questão é que, de vez em quando, eu trago à minha memória o fato de que em todas as nações do mundo, em todas as épocas, nos lugares mais remotos, né? Por exemplo, havia uma expectativa no coração de pessoas que aos nossos olhos são os primitivos, da existência de um Deus que quer uma comunicação com o ser humano. Né? Por exemplo, no seminário eu estudei uma matéria que se chama missiologia. Aí você estuda sobre as missões, né? As missões ao longo dos anos. E tem a história, e tem um autor famoso que é o Don Richardson. Ele escreveu um livro que se tornou muito famoso, apesar de que eu não vejo as pessoas falando desse livro hoje, mas na época do seminário era uma obrigação ler, né? Chama-se O Fator Melquisedeque. É um livro muito interessante que nos fala sobre essas culturas. Então, por exemplo,
na época das investidas da Igreja Católica, a Igreja Católica enviou missionários para o mundo todo. E as pessoas que iam, os missionários que iam, não estou discutindo sobre a questão de doutrina católica. Eles iam e relatavam aquilo que eles encontravam nas Índias, na África, na Austrália, nos lugares mais remotos. E chegando lá, eles viam essa ideia de um Messias. Entende? Havia um Messias, havia alguém a quem podia prestar contas. Eu li a história de um missionário, não me lembro o nome, a circunstância, mas ele chegou lá entre os pigmeus, na Austrália, e ele chegou, ensinou, aprendeu a língua, ele foi aceito, depois ele foi evangelizar. E aí, depois, mais tarde, uns anos depois, ele perguntou por que eles aceitaram o evangelho. Né? Depois que o missionário se dedicou, traduziu a língua, a Bíblia na língua deles, ele falou que todo dia ele subia na árvore grande para ver o enviado de Deus. Né? Então você vê, esse espírito já existia no coração dos gentios. Quando você lê Romanos 1, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que a natureza revela o poder do Criador. A natureza e a consciência são duas luzes que Deus envia para o homem, mesmo o homem gentil, para que ele possa receber Jesus. Né? Agora, o tratamento de Israel, de Deus com Israel, ele foi diferente, porque a ele, ao povo, ele deu a lei. Né? Mas a lei, vamos dizer assim, ela não deveria ficar restrita. Ela deveria ser observada por Israel, para que a nação de Israel se destacasse como nação e se tornasse um modelo a seguir às outras nações. Né? Ele era o transmissor nesse sentido. Porque as outras nações, elas eram politeístas. Israel deveria ser uma nação monoteísta. Entende? Lucas. A questão dos prosélitos, sim, me veio à mente agora a Raabe, né, que além de ter a vida que ela levava, né, e ainda entrou para a linhagem, né, que ela foi tataravó de Davi, né. Então, numa certa medida, ela foi uma prosélita, vamos dizer assim. Embora não seja esse o assunto, porque ela creu... Ela creu no sentido de que o povo que vinha era o povo de Deus, né? que passaria a habitar a terra. Então, nesse sentido, sim. Né? Sérgio. Não sei até que ponto é verdade essa história, né? Não sei se o senhor conhece. Acho que eu não ouvi, desculpa, Sérgio. Eu não sei até que ponto é verdade essa história, né? Mas a Bíblia relata com relação ao apóstolo Paulo, que quando ele entra no aerópago, ele fala, né? Ao Deus desconhecido, né? Eu já escutei, não tem o altar do Deus desconhecido? E ele fala, é este que eu vos prego, né? E aí, eu não sei, eu já li algumas coisas, o pessoal conta uma história de que houve uma praga ali e Deus se revelou para aquele povo, só que eles não sabiam quem ele era. Né? E aí eles construíram esse altar. Eu não sei se é verdade isso ou não. Ou se Eu não me lembro de detalhes, mas a Bíblia não diz isso, mas a história parece ser verdadeira. Né? Que em Atenas houve uma crise, houve uma fome, alguma coisa assim. Eu não me lembro de detalhes. Inclusive o livro Pastor Melquisedeque que conta, ele traz à tona essa história. Ele cita esse texto de Paulo, né? Ele traz à tona essa história. E como se resolveu a situação. Né? E ele traz justamente essa visão, né, de que Deus já tinha se revelado, já havia se revelado através dessa promessa do que tinha acontecido no passado, dessa história que o Sérgio está trazendo aí à tona. Então, o próprio livro traz... Eu não lembrava disso. Né? Ele fala desse... Bem nos primeiros capítulos, logo no começo do livro, ele começa mais ou menos por aí, para dar a introdução do assunto dele, né? E eu não me lembro o nome do cara, mas tem um cidadão que é famoso, era famoso, e que tinha essa situação da praga, então ele resolve, né? Porque ninguém conseguia resolver. E ele fica sendo lembrado. Então, só que o povo não sabia o nome do Deus quem tinha feito aquilo, né? Mas lembrava do cidadão. Então, Paulo traz aquilo à memória para reforçar a pregação do Evangelho. Então, e dali ele parte, né, com essa visão do livro, que é bem interessante, inclusive. Então, é uma história realmente que é relatada como um fato real, não é algo que está correlacionado, sim, a essa
essa parte do texto das Escrituras. Ok? Olha, o que o Jonas... Nós desviamos o caminho do Jonas aqui, né? Irmãos, mas não tem problema, né? Fiquem em paz com isso. Alguém mais tinha levantado a mão? Ok. Então, respondi a sua pergunta, Carlos? Eu vou falar a palavra desmistificar ou desconstruir na minha cabeça. Eu consegui desconstruir, vamos dizer assim, que os gentios só tiveram vez depois da vinda de Cristo. Mas antes, os gentios também tinham visto. Tinham vez, vamos falar assim, entre aspas. E não só o povo de Israel. Estou correto? Sim. Então, a ideia de messiania existia em toda a cultura. O que eu estava comentando é que a ciência da religião, que é uma ciência nova, uma disciplina nova, ela tem feito essas descobertas. Que aos povos mais remotos que existiram e que existem, existia uma ideia de um Messias. Agora, eu leio para você um texto aqui, quer ver? Não precisam abrir, mas eu vou ler aqui. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta porque Deus o criou. Neles quem? Na humanidade. Aqui Paulo se dirige à humanidade. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, ou seja, as coisas invisíveis elas existem. Então o apóstolo Paulo está refutando algumas crenças que existiam na cultura greco-romana, né? Porque o Império Romano, ele não era um império grego, ele veio depois. Mas o início do Império Romano, né, quando os gregos foram vencidos, o reino grego se dividiu em 4 partes. E uma parte se tornou o Império Romano, né? Por isso o mundo greco-romano. A cultura grega era uma cultura pagã, né, vamos dizer assim. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, olha, a divindade de Cristo, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, o que isso significa? Significa que os gentios, eles não têm desculpa. Eles não têm nenhuma desculpa de não terem conhecido a Deus, porque existem 2 questões envolvidas aqui. Existe a questão da natureza, a natureza revela o Criador, né? E não somente isso, a consciência também. O apóstolo Paulo fala sobre a consciência, né? Agora, uma pessoa não é salva por conhecer a natureza, né? Ela é salva por conhecer Jesus. Jesus é o único meio, a única maneira de salvação, né? Ok. Respondi agora, né? Agora está tudo resolvido aí. Agora, a orientação teológica aqui, que eu acho que eu considero mais importante, é que, como nós já falamos, os teólogos liberais, eles dizem que os profetas, né, a história como a história de Jonas, por exemplo, não foi uma história de fato, né? Você sabe que às vezes eu me canso de ler sobre os teólogos liberais, né? Tudo para eles é mito, tudo para eles é ficção, né? Existem alguns teólogos liberais hoje? Existem. O Ed René Kivitz é um teólogo liberal, né, que é famoso, pastor da Igreja Batista da Água Branca. Veja, é uma igreja batista. Ele é um pastor liberal. O que significa dizer teologicamente que é um pastor liberal? É que ele não crê na literalidade das Escrituras. Ele acredita que as histórias bíblicas, que os fatos bíblicos, a questão historiográfica da Bíblia não foram coisas que aconteceram de fato. Elas são histórias inventadas com o propósito de levar o homem a Deus. Agora, existe diferença entre eles, né? Se existe 200 teólogos liberais, existem 200 opiniões diferentes a respeito do liberalismo teológico. Então, eu não sei se o Ed René, por exemplo, acredita na história de Jonas como fictícia, mas entre eles existe essa diferença. Agora, o profeta Jonas, ele é um profeta de fato, a história do profeta Jonas é uma história de fato, ela aconteceu mesmo, e ele, o
profeta Jonas, ele não é um profeta que traz uma mensagem. Então, qual foi a mensagem de Jonas? A mensagem dele, ela vem para nós a partir de aplicações bíblicas. Mas ele não é aquele profeta que diz, assim diz o Senhor, como a gente já ouviu outros. Ele não é um profeta que traz uma profecia, mas um profeta que vive uma experiência. E a experiência está aqui nos capítulos que nós vamos comentar ainda. Agora, a sua história, a história do profeta Jonas, ela foi corroborada como história de fato pelo próprio Cristo. Por exemplo, vou pedir para o Miguel colocar para nós Mateus 12, 39 a 41. Mateus 12, 39 ao 41. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Então, o que Jesus disse? Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias no coração da terra. Então, aqui nós temos o tipo e o antitipo, e Jesus, então, de maneira, vamos colocar assim, de tabela, ele reforça o fato de que a história de Jonas é uma história de fato. Ela é literal, ela não é uma história. Ok? O livro de Jonas é uma das narrativas bíblicas que mais enfatizam a soberania de Deus. Aqui nós vamos entrando num assunto interessante. Ele enfatiza a soberania de Deus em toda a criação. Deus é soberano sobre toda a criação. E, ao mesmo tempo, ele enfatiza também a escolha humana e a responsabilidade. Jonas mostra que tudo na natureza, o mar, o vento, o peixe, a planta e até o verme, como nós vamos ler, está sob o serviço de Deus. Nada acontece por acaso. Cada elemento da natureza tem um propósito específico. E essa é uma verdade extraordinária. Né? Então, por exemplo, a chuva que caiu hoje, ela não é um episódio fenomenológico, climatológico isolado. Deus tem um propósito nisso. Nós sabemos o propósito de Deus? Não. A seca que existe em algum lugar tem um propósito. Uma tempestade que cai em algum lugar tem um propósito. Nada na natureza, nada na criação acontece de maneira isolada. Por quê? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Tudo acontece. Nenhuma folha, exatamente. Nenhuma folha cai. Isso está no Novo Testamento, senão pela vontade de Deus. Então, os fenômenos da natureza, eles são intencionais. Deus está no controle de tudo. Existe uma palavra no livro de Hebreus, que diz que Deus, em Cristo, subsistem todas as coisas. Você já leu essa palavra lá no livro de Hebreus, subsistem. Essa palavra subsistem, no sentido do verbo, transmite a ideia de que no momento em que você está lendo essa palavra, toda a existência está ali debaixo de um controle soberano. Elas subsistem agora, por um poder sobrenatural. Então Deus está no controle de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, a soberania de Deus, ela não aniquila, ela não anula a responsabilidade humana, bem como as escolhas humanas. Vamos ver, por exemplo, como Deus controla os elementos naturais. Jonas capítulo 1, no verso 4. Jonas 1, 4. Diz assim: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Olha, que coisa interessante. Deus, o mar estava tranquilo, calmo. E o Senhor, na sua soberania, no seu poder, na sua sabedoria, eu não sei como é o processo, mas ele deve ter pensado, né, assim, mar, começa a movimentar. Né? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então Deus mostrando aqui o seu controle sobre os elementos naturais. A tempestade, então, que atinge o navio,
não é um fenômeno aleatório, mas uma ação direta de Deus. Então, essa é uma verdade interessante. A chuva, as tempestades, nós podemos dizer assim, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul há um tempo atrás, foi uma manifestação de Deus? Sim. Eu acho que não somente permissão, mas foi a intenção de Deus pelas razões que nós não conhecemos. Né? Eu acredito nisso. Aí você vai ler pessoas hoje falando assim, olha, mas hoje o ser humano, isso já é provado, né? Eu não vou entrar aqui em questões assim estranhas, mas é provado que o ser humano tem a capacidade de mudar o clima. Pode ter sido o ser humano, mesmo que tenha sido. Deus está ali agindo, ok? A segunda questão, Deus dirige as criaturas do mar. Veja o verso 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Então, veja você, o verbo preparar aqui, no livro de Jonas, é usado várias vezes. Aparece no 4:6, no 4:7 e no 4:8. Mostrando, então, que Deus é a pessoa que prepara as coisas. Ele prepara os elementos da natureza para cumprir os seus propósitos. Deus também governa as plantas. 4:7. Jonas 4:7. Mas enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta secou. Então, e também no 4:6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Lá no final, quando nós chegarmos no capítulo 4, nós vamos falar sobre isso. Por que a aboboreira? Por que o verme? Né? Nós vamos comentar sobre isso. Lucas. Na questão de preparou, eu vi um vídeo na internet, não me recordo agora o nome do pastor que estava falando, mas veio um ateísta falar com ele, falando que o livro de Jonas seria a prova que a Bíblia é falaciosa, né? Ela seria mentirosa, porque não tem como a baleia engolir um homem, porque ela tem uma membrana na garganta dela, onde para a água não entrar dentro do corpo dela, afunila só num buraco onde só passa peixe, né? Um buraco pequeno. Dentro do estômago teria suco gástrico, todos que derreteriam Jonas, né? Dentro daquelas coisas assim, essas coisas científicas. Esse ateísta falou com ele, né? E ele falou: meu amigo, você deveria estar dando palestra no seminário que eu estudei, porque você me mostrou quão grande é o poder de Deus. Eu nunca tinha reparado no milagre que Deus preparou. Ele fez o buraco onde só passa peixe aumentar para passar um homem, limpou o estômago da baleia para que Jonas não fosse derretido. A baleia ficou de jejum 3 dias, então ele falou assim: eu nunca tinha reparado na preparação, que foi a palavra que o pastor usou agora, né? Que Deus fez com o peixe para poder Jonas entrar. O ateísta ficou sem palavras, e aí ele falando, né, e se a Bíblia falasse que Jonas tinha engolido um grande peixe, ele falando com o homem, eu acreditaria e saberia que Deus de alguma maneira ia mudar e ia fazer acontecer. Então, aí é uma questão de, vamos colocar assim, na Idade Média, no final da Idade Média, veio o tempo do renascentismo, né, do iluminismo, etc. Aí, com grande força, surgiu o método científico, né? Veio surgindo o método científico. Qual que era o propósito do método científico? Explicar o fenômeno. É explicar por que que chove, por que que não chove, por que que tem seca, por que que relampeja, por que que troveja, né? Por que que existem vários tons de verde, por que que existe água salgada, Então, o método científico existiu para isso. Ele começou com essa intenção. Nós precisamos, a um Deus criador, nós precisamos explicar o fenômeno. Com o tempo, eles começaram a usar o método científico para questionar o fenômeno.
Isso aí não é legítimo. Então, é uma questão de fé. Não, é isso que quer dizer. A gente precisa entender que a Bíblia é um livro de milagres. Assim, Então, assim, não desfaz a metodologia científica, mas a Bíblia é um livro de milagre. É como a viúva, é como o filho da viúva que estava morto. Cientificamente é impossível possível, né? trazê-lo de volta. No entanto, Cristo, Deus, é um Deus de milagre, e fez o jovem voltar à vida por uma necessidade da mãe, né? Então, Jonas é um livro de milagres. É Deus tratando o coração dele, fazendo um grande milagre, inclusive. Tanto que a oração dele revela exatamente isso, né? Ele entende o milagre quando ele está no ventre do peixe. O capítulo 2 de Jonas, na sua oração, ele vai a uma beleza, vamos dizer assim, dando uma narrativa espiritual fantástica na sua oração, compreendendo essa grandeza e soberania de Deus sobre todas as coisas. Exatamente. Então, eu não posso ler a palavra como um crente, a Bíblia, sem ter essa visão de que a Bíblia é um livro de milagres, de fé, como você falou agora. Então, a Bíblia é um livro que, primeiro, eu pego a Bíblia, coloco na minha mão e digo assim, isso aqui é a palavra de Deus. Aí depois eu vou ler a Bíblia para aplicar a Bíblia na minha vida, né? Então, eu não vou procurar um método científico ou evidências para poder crer na Bíblia. Já ouviu a história de Josh McDowell? Josh McDowell. Ele era um ateu e ele começou a escrever livros. Ele era um cientista para provar que Deus não existe. E no processo, lá no escritório dele, nas descobertas dele, ele caiu de joelho lá, se arrependeu dos seus pecados, recebeu Jesus como Salvador. E ele escreveu um livro que se chama Evidência que Exige o Veredito. São 3 volumes dessa grossura, eu tenho eles. Evidência que Exige o Veredito. Depois, ele escreveu Evidências da Ressurreição de Jesus. São evidências históricas, geográficas, né, que falam sobre a ressurreição de Jesus. E ele escreveu um livro, inclusive, que eu estava comentando com a Adri essa semana, O Carpinteiro. Talvez você já tenha ouvido falar no Carpinteiro. Foi escrito por ele, Josh McDowell. Giovanni. Tem um outro autor também, né, chamado Louis Pasteur, que foi responsável por criar o processo que hoje a gente conhece como pasteurização, né, de ferver o leite, depois resfriar. Ele era ateu e cientista, né, e ele se converteu. Mas a questão que o Lucas falou me fez lembrar de uma coisa interessante, né. A ciência hoje, ela parte do pressuposto menor para o pressuposto maior. Como assim? O método científico pega os fatos, passa pelo crivo dele para poder se tornar verdade ou não aquilo. Só que isso só funciona enquanto a gente está tratando sobre os fenômenos que a gente enxerga no nosso contexto de existência. Quando a gente fala a respeito de Deus, ele está acima disso. E é por isso que eu não posso passar por uma coisa que Deus fez pelo crivo. Igual o Lucas falou sobre o rapaz que era ateu e confrontou o pregador a respeito do que aconteceu com Jonas. Só que quando a gente pega esse fenômeno que aconteceu com Jonas e passa pelo crivo do método científico, ele não vai passar. Porque não foi uma coisa que o homem fez, foi uma coisa que Deus fez. Ele tá, é isso que eu acho que é grandioso demais, né? Ele está acima disso. Deus não precisa do método científico para validar o que ele vai fazer ou vai deixar de fazer. Ele está acima disso. Deus é antes de todas as coisas. Tudo que veio a existir, né? Porque Deus não existe. Nossa, Giovanni, não, Deus não existe. Deus é. O que existe somos nós, são as coisas que a gente toca. E mesmo assim, o espectro do que a gente enxerga, o espectro do que a gente escuta, é 3% daquilo que realmente existe. Então Deus ele é muito, muito mais grandioso do que isso, porque ele está em outro, vamos dizer, outro patamar de existência, né? Outro patamar de ser. Uhum. E aí eu não posso pegar um crivo meu, que o método científico foi criado por homens, né? E tentar passar os fenômenos do que Deus faz, né? Na verdade, irmãos, tem um autor que define ateísmo da seguinte maneira, e eu concordo com ela. O ateísmo é uma negação intencional de Deus na consciência. Porque, veja, a questão maior não é se Deus existe ou se Deus não existe, se o fenômeno
é explicado ou não, se Jonas passou ou não passou. Isso aí é só a superfície de um sentimento que está no coração do homem, de tentar negar a existência de Deus. Por quê? Porque o ser humano ele gosta da ideia, o ser humano na sua fase, no seu estágio mais degradante, vamos dizer assim, negando a existência de Deus, qual é o sentimento que nasce no coração dele? Vamos imaginar aqui, vamos fazer um raciocínio perigoso aqui, né? Se nós, por exemplo, se eu disser aqui, irmãos, eu fiz uma descoberta, Deus não existe. A partir do momento que eu faço essa afirmação, e os irmãos absorvem essa falácia, essa mensagem, qual o efeito dessa mensagem para a sua vida? Espera aí, se Deus não existe, não há prestação de contas, não há um juiz. Se Deus não existe, eu posso fazer tudo o que eu quiser fazer e não haverá nenhuma consequência. Então veja bem, o ser humano ele quer libertar-se do fenômeno da criação, ele quer libertar-se até da sua consciência para lhe dar o direito ou a permissão de fazer tudo o que ele quer. Mas aí está a escravidão. Ele se escraviza no hábito, no vício, ele se escraviza na libertinagem, ele se acaba. Então ele pensa que ele se libertou, mas ele está algemado nele mesmo. Então, essa questão do ateísmo, ela é como Jonas. Jonas foi um fujão. Ele fugiu, não necessariamente do fato da existência de Deus, mas ele fugiu do plano de Deus para a vida dele. E o que aconteceu com ele? Ele foi para o lugar mais baixo do navio, para o porão. No aspecto prático da nossa vida, quando nós fugimos da vontade de Deus, nós também vamos para o porão. E aí as pessoas começam a nos questionar, né, como aconteceu com ele. O que aconteceu com Jonas? Eu acho interessante isso, né? Veja aqui no capítulo 1, nós estamos adiantando, né? Quando uma pessoa fora de Deus, o que acontece com ela? Veja o verso 8. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? As pessoas começam a questionar a nossa identidade, né? Quando nós estamos fora da vontade de Deus. E foi isso que aconteceu com Jonas, né? Então é isso aí, irmãos. E mais alguma coisa? Queria levantar mais um ponto aqui. Pode falar, Carlos. Não, pode falar, não tem problema. Na minha concepção, posso estar errado, tá? Mas se pegando uma mensagem que o senhor hipoteticamente falou, a falácia, né? Deus não existe. Aí o ser humano não vai prestar conta, beleza. A soberba, o orgulho, ia subir, ia aflorar em nós, não ia? Aí nós não íamos. Então, se Deus não existe, eu sou tal. O homem, eu sou capaz de viver sem Deus. Eu sou capaz de fazer as coisas sem Deus. Então eu sou capaz de tudo. Seria isso também ou não? Sim, mas aí é o estado de degradação total, né? Isso aí eu chamo de síndrome de Lúcifer. Eu. Aí você lê Isaías 14, né, Ezequiel 28, que fala sobre Lúcifer e a queda dele. Eu subirei, eu serei acima do Altíssimo, né? Essa é o precipício. Agora, deixa eu fazer um raciocínio. Aqui, antes de nós irmos para uma outra parte. Sabe por que predominantemente o ateu é ateu? Sabe qual é o sentimento que faz com que as pessoas se tornem ateias? Ou que alguém opta pelo caminho do ateu? Lucas? Não são todos os casos, né? Como eu falei agora há pouco, é a negação intencional de Deus na consciência. Tem essa questão da permissividade, da libertinagem e tudo. Mas tem uma razão, talvez ela seja uma razão mais acadêmica, que talvez seja a principal porque as pessoas optam pelo ateísmo. Mágoa, acho que está ligado, mas tem uma outra coisa. Como?
Não entendi. Não. Ok, tá. O caminho é esse. Por quê? Eu não estou ouvindo você. Você está... também está ligado com isso, que as pessoas não ligam. A grande questão, eu acho que ela é mais acadêmica do que outra coisa. Por que existe tanta injustiça na Terra? Então, o ateu ele fala assim, mas espera aí, tem tanta gente rica, tanta gente jogando dinheiro fora, e tem tanta gente passando fome. Então, esse é um senso de justiça. Agora, se existe justiça, existe um juiz. Então, o próprio raciocínio do ateu, por isso que eu digo que ateu não existe. O próprio raciocínio de um ateu leva ele a um juiz perante quem todos vão dar conta um dia. Está entendendo a questão? Quem que colocou na mente de um ateu o senso de juiz, de justiça? Foi o Big Bang, né? As coisas explodiu e de repente ele, peraí, isso não é justo. Porque. Exatamente. É uma questão de consciência. É uma questão de consciência. Ok, irmãos. Eu vou iniciar aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Já que a gente já perdeu aqui o. Não perdemos. A gente está. É isso que eu acho a escola dominical interessante, né? Porque no momento em que nós estamos conversando, a nossa fé, pelo menos a minha, é fortalecida, né? Agora, Deus também é um Deus permissivo. Isso parece ser um palavrão, né? Mas ele é um Deus permissivo. Ele controla a natureza, Deus atua na história, ele atua nos corações das pessoas, influenciando-as e levando-as a conhecerem os seus propósitos. E aqui eu quero fazer um comentário para nós irmos fechando. Desde a época de seminário, eu fazia muitas indagações a respeito da vontade de Deus, né? Sobre o que seria a vontade de Deus, como entender a vontade de Deus. Esse é um assunto bem complexo, mas eu sei que existem escolas de pensamento que criaram teorias, como a gente tem a escola de pensamento calvinista, os reformados, tem a escola de pensamento mais arminiana, e tem uma escola de pensamento mais moderada. Agora, como é que eu creio, e eu vou falar isso, nós vamos terminando, e na semana que vem nós vamos preenchendo essas lacunas aí. Eu creio na vontade intencional de Deus. Na outra semana. Eu creio na vontade intencional de Deus. O que é a vontade intencional de Deus? Deus tem na sua mente uma vontade intencional para todos nós. Essa vontade intencional, ela não é decretada. É uma intenção de Deus. É uma direção de Deus. Essa vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, de acordo com o apóstolo Paulo. Mas existe também uma segunda verdade, que é a verdade permissiva de Deus. A vontade de Deus, ela não é, na sua integralidade, a sua vontade intencional não é cumprida no homem da forma como Deus deseja. O caminho bom, perfeito, bom e agradável de Deus. Porque tem uma vontade permissiva. E por que existe a vontade de Deus permissiva? Porque na história, Deus interage com o homem. Entende? Deus atua no coração de um homem que ele mesmo criou a sua imagem e semelhança, e, portanto, o homem que pensa, decide e que sente. O homem foi criado para tomar decisões. Ele foi tomado para fazer escolhas. E é essa capacidade de escolher e de responsabilização que faz do ser humano um ser semelhante a Deus. Então, a nossa vida, ela não está determinada no seu sentido pleno, ok? Então, vontade intencional de Deus, vontade permissiva de Deus. A terceira vontade é a vontade diretiva de Deus. O que é a vontade diretiva? Veja aqui, Deus tem um plano perfeito para a vida de Jonas, ele teve um plano perfeito para a vida de Jonas, ele tem um plano perfeito para a vida de cada um de nós. Então vamos dizer assim, Deus tem um plano para a vida do Kleber? Absolutamente. Ele tem um plano específico para a vida do Gefran? Sim. Ele tem um plano para a vida de cada um de nós.
essa é a intenção dele. Só que no curso desse plano, nessa nossa relação com Deus, nós interagimos com Ele. E tendo sido feitos à sua imagem e semelhança, nós temos uma mente, nós temos uma capacidade volitiva, a capacidade de decidir, corrompida pelo pecado. Então nós fazemos escolhas erradas. Como Jonas fez uma escolha errada. Era para ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Entende? E aí então, o que aconteceu? Deus colocou em ação a sua vontade diretiva. O que é a vontade diretiva? Deus vai criando situações, usando fenômenos da natureza, usando às vezes uma enfermidade, uma perda, uma aflição, um sofrimento, para nos direcionar para fazermos a vontade dele. Entende? É aí que nós às vezes sofremos na vida. Ele nos disciplina. Ele nos disciplina porque ele é um pai assim rigoroso? Não. Ele nos disciplina porque ele quer que nós cumpramos o plano perfeito dele para as nossas vidas. Ele nos ama, exatamente. Então ele vai nos direcionando, ó, direciona aqui, direciona aqui. E aí, às vezes Jonas voltou para o caminho de Deus rápido, mas às vezes na nossa vida prática a gente demora. Nós demoramos, a gente é resistente, né? Nós queremos cumprir a nossa vontade, fazer aquilo que nós queremos. E aí, por último, a vontade final de Deus, né? Conclusiva de Deus. Ele cumpre o seu propósito. Então, a vida de Jonas é esse retrato. Deus teve para Jonas uma vontade intencional, vai para Nínive e prega para os ninivitas. Aí, nesse meio do caminho, houve a manifestação da vontade permissiva. Jonas fugiu da vontade de Deus. Foi a escolha dele, Deus permitiu. Era a intenção de Deus? Não, mas ele permitiu. Depois, a vontade diretiva. Deus interfere nos fenômenos da natureza para levar Jonas para dentro da sua vontade. E por fim, Jonas foi para Nínive e pregou para os ninivitas. Ele cumpriu. Então, a lição que nós tiramos para a nossa vida, irmãos, é que se você é um crente, se você pode dizer lá na sua consciência, eu sou um crente no Senhor Jesus, o melhor caminho que você deve tomar é obedecer. É o melhor caminho. Você pode escolher não obedecer? Pode. Você pode. Mas virão peixes, virão tempestades, virão aboboreiras. Qual foi o propósito da aboboreira? Foi para dar para Jonas um conforto, né? E qual foi o propósito do verme? O verme comeu a aboboreira. Ele tirou dele o conforto. Então, às vezes, Deus manda para nós um verme para nos tirar do conforto, para nós darmos glória para Ele, para vivermos de acordo com a vontade dele. Então, vontade intencional, vontade permissiva, vontade diretiva e vontade final. Deus cumpre o seu propósito. Então, vamos dizer assim, apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, das minhas limitações, ao longo da minha vida, Deus vai cumprir o propósito dele na minha vida? Sim, ele vai cumprir. Exatamente. E a vida de Jonas nos traz essa mensagem. Amém? Alguma pergunta? Observação? Vê como dá para aplicar para a nossa vida isso? Dá para levar para segunda-feira esse ensino? Para terça-feira, quarta-feira, todas as feiras? Dá para levar para nós e tirarmos lições aí. Então nós vamos parar por aqui. Vamos orar. E na outra semana, já no mês de novembro, a gente continua. Porque na semana que vem, o pastor Marcelo estará aqui conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pela tua palavra. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que interage conosco, simplesmente e necessariamente porque fomos criados à tua imagem. E eu quero louvar ao Senhor, porque no final da nossa vida, aos trancos e barrancos, com momentos de tristezas, de angústias, de aflições, de correções, de tribulações, mas nós cumprimos o propósito do Senhor nas nossas vidas. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque nesse sentido o que impera é a soberania do Senhor, o Senhor é soberano sobre a história. Nós te louvamos, te bendizemos e oramos agora no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.